Paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está comigo para mais uma meditação no livro dos Salmos, nesse tempo com Deus e a sua palavra, nesse momento de devocional. Hoje nós temos algo muito especial aqui da parte de Deus, que é o Salmo 16. Não sei se você já teve tempo de ler, se você já meditou, se você já compreendeu. O livro de Salmos, ele traz uma série de preciosidades. Muitas vezes lemos de maneira superficial. Por isso é bom que você nos acompanhe e faça outros estudos também para extrair as verdades profundas do livro de Salmo, como também de toda a Bíblia Sagrada. Então fica comigo até o final, vamos meditar esse Salmo de número 16, alguns trechos apenas para a gente se manter dentro de um período de tempo aí. O Salmo começa, aliás, tem o seguinte título: A confiança e felicidade do crente e a certeza da vida eterna. Confiança, felicidade e esperança da vida eterna. Veja os temas tão profundos desse Salmo. Por isso eu pergunto mais uma vez, você já leu? Veja as preciosidades que tem aqui. Me acompanhe. É um Salmo de Davi e começa assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Outras traduções dizem: em ti me refugio. Então começa logo com uma atitude de confiança. Quando que Deus precisa nos guardar? Diante das adversidades. E nós vivemos constantemente diante de adversidades, seja nas relações de trabalho, de família, de igreja, vida em sociedade, questões financeiras, a saúde, a vida espiritual. Vivemos numa batalha espiritual entre tantas outras batalhas, mas em muitas delas nós não temos a capacidade de por si só nos defender, e por isso o salmista aqui diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. Olha que atitude, nós precisamos ter essa atitude, dizer: Deus, eu confio em ti. A adversidade é grande, vai além das minhas possibilidades, mas eu confio que o Senhor me guarda. Em outros salmos ele diz: o Senhor é meu escudo. Ainda nesse salmo ele diz: o Senhor está à minha direita, ou seja, a presença de Deus é constante para proteger o salmista e a mim e a você, a nós que confiamos na palavra de Deus. Aí o verso 2, preste atenção nesse verso maravilhoso, ele fala assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Olha a profundeza, existem muitos crentes na atualidade. Se você olhar hoje o panorama de pessoas que professam a fé em Cristo, mas é fato que muitas pessoas estão no nível ainda superficial de relação com Deus. Vão porque são convidados, vão porque estão desenvolvendo, e alguns que estão há 30 anos na igreja, mas ainda continuam na superficialidade da fé, não experimentaram ainda o novo nascimento, uma mudança de vida e um aprofundamento na palavra de Deus. Isso aqui não é para qualquer um, não. Esse verso 2 aqui é para aqueles que se entregam ao Senhor e se prostram e diz: tu és o meu Senhor. E quando declaramos que Ele é nosso Senhor, quer dizer que nós somos servos e devemos obedecer suas ordens, sua palavra, seu direcionamento. Eu te pergunto hoje, você tem se comportado como um servo? Tem se comportado como alguém que ouve a palavra de Deus, que obedece, mesmo que a tua vontade não seja obedecer, que se submete ao senhorio de Cristo? Isso é muito importante. Não podemos viver na superficialidade da fé. Para viver a profundidade da fé, precisamos dizer: tu és o meu Senhor. E aí tem outra parte aqui da profundidade dessa relação. Primeiro, tu és o meu Senhor. Segundo, não tenho outro bem além de ti. Meu Deus, que profundidade disso aqui. Porque ele diz: eu não tenho outro bem além de ti. Aí alguém pode pensar: ele era um miserável, esse salmista. Não, era o homem mais poderoso de Israel, era o rei Davi. Quando já estava posicionado como rei, ele podia dizer, olhava, tinha um palácio poderoso, tinha soldados, generais à sua disposição, conselheiros, riquezas, autoridade, influência gigantesca ao seu lado.
E ele olhava para tudo isso e sabia que tudo isso era transitório. Mas o bem que ele tinha aqui é Deus, e por isso ele fala: não tenho outro bem além de ti. Vai chegar uma hora que a coroa de rei ele ia deixar, o palácio ele não ia habitar mais, não daria mais ordem aos generais, não ouviria os conselheiros, não haveria influência, enfim, tudo que é terreno ia passar. Ele ia passar o bastão para seu filho Salomão em algum momento, e como o fez. Mas ele então declara: eu não tenho outro bem além de ti, o bem que eu tenho é o Senhor, porque é um bem eterno. Agora olha para a nossa vida, nós precisamos olhar. Se você tem a casa própria, o desejo de ter uma casa própria, saiba que isso não é um bem que você vai levar. Algumas pessoas se apegam: essa é minha casa, brigam por centímetros de terreno. Algumas pessoas se apegam ao carro, quase idolatram o carro, idolatram o emprego, idolatram coisas que são passageiras, vai ficar. Agora, quem vive a profundidade de Deus sabe, ele aproveita os bens terrenos, aproveita a casa que Deus deu ou dará, o veículo, as condições financeiras, a posição que Deus te colocou. Viva bem, aproveita o que Deus te deu, mas saiba que é uma mordomia transitória dessas coisas. Em um momento você vai deixar tudo isso de lado, e o único bem que nós realmente temos é o Senhor. Esse é o bem que nós temos, esse é o bem que nós precisamos para aquele dia que for o nosso último dia de vida nessa terra. Já pensou nisso? Já pensou se hoje é teu último dia de vida nessa terra? Se é o meu último dia de vida nessa terra? Pensa nisso. Nada vai ter valor para você e nem para mim. A única coisa que tem valor é estar apegado a Cristo e ser recebido nos braços do Pai Celestial no dia em que nós formos atravessar para o outro lado da eternidade. Então o salmista ele aprofunda a sua relação com Deus e diz: eu não tenho outro bem além de ti. Que maravilhoso isso! E ele vai além, diz assim: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres, em quem está todo o meu prazer. Então ele está dizendo para a comunidade de irmãos: é o que eu estou fazendo agora, é o que você pode declarar. Olha, Deus é a minha porção, eu não tenho outro bem além de Deus, sou mordomo das coisas passageiras, mas um dia eu deixo tudo para trás, mas o meu maior bem é o Senhor. E ele vai para o verso 4, ele diz assim: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus, com letra minúscula. Está falando da idolatria. E quando a gente fala em idolatria, havia naquela época muita idolatria de imagens e esculturas, mas a idolatria a gente tem que entender também que é colocar qualquer coisa acima de Deus, à frente de Deus. Deus tem que ser o primeiro lugar do pódio da nossa vida, do nosso coração tem que ser Deus. E quando a gente tira Deus desse lugar e coloca outras coisas, tem pessoas que colocam a família, tem pessoas que colocam o filho, tem pessoas que colocam suas riquezas, seu emprego, alguns colocam o lazer, outros colocam o time favorito, outros colocam o político favorito, outros colocam o artista favorito em primeiro lugar e praticamente veneram, idolatram. Tem mais, tem pessoas que colocam o ego, são os ególatras, pessoas que colocam o ego, o seu ego, a sua autoimagem em primeiro lugar, enfim, ídolos do coração, como diz o profeta Ezequiel. E então existe uma infinidade de atitudes que são idólatras e a gente tem que cuidar para não levantarmos ídolos no nosso coração, porque a palavra de Deus diz: as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outros deuses. Preste atenção, porque mesmo vindo à casa do Senhor, o livro do profeta Ezequiel dizia isso, que o povo ia para a casa do Senhor, mas também tinha outros ídolos e as dores se multiplicavam. Cuidado para que a gente não seja assim, vindo na casa do Senhor, prestando um culto, mas tendo ídolos no coração. Se identificarmos, temos que tirar qualquer ídolo do nosso coração. Para ir adiante, eu vou pular alguns versículos e quero mencionar o versículo 9 até o 11. Ele vai falar assim: portanto, está alegre meu coração
e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Aliás, eu preciso ler o 8 aqui para entender esse 9. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Olha, nós estamos tirando esse tempo de devocional. É colocar Deus, a sua palavra, sua verdade diante de nós. É o que você está fazendo comigo nesse momento. Então ele diz aqui, eu tenho colocado o Senhor continuamente diante de mim. Por isso ele está à minha mão direita, ou seja, a presença dele está aqui ao meu lado, ao teu lado, nos protegendo. Por isso ele conclui aqui, nunca vacilarei, nunca serei abalado. Se Deus está continuamente sendo colocado na nossa frente, se Deus é nosso Senhor, se Ele é nosso bem, como ele diz no versículo 2, não tenho outro bem além de ti, nós nunca seremos abalados, nunca vacilaremos nessa caminhada. Aí sim o versículo 9, portanto está alegre o meu coração, se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Preste atenção nisso aqui, minha carne repousará segura. Ele está falando do repouso físico, do sono, do descanso, da quietude. Se você não está conseguindo ter quietude física e na alma, preste atenção, é provável que você precisa meditar mais na palavra, confiar mais em Deus. A inquietude é um indicativo de que algo não está bem na tua vida espiritual ou emocional. Então nós precisamos buscar o Senhor, confiar no Senhor para ter quietude, momentos em que nós podemos descansar em Deus. Porém, esse texto vai além, fala sobre repousar, a carne repousar segura. Agora o verso 10, ele vai além, ele fala, pois não deixará minha alma no inferno, ou no Seol, como algumas traduções. O inferno que ele fala aqui, Seol, era a morada dos mortos, naquela época, morada dos justos e dos ímpios, como Jesus vai falar mais à frente lá, onde havia o seio de Abraão e o lugar de tormento. Então, o inferno não está falando do lugar de castigo, mas o lugar de morada dos mortos. E ele diz, o Senhor não me deixará nesse local, nem permitirá que o santo veja a corrupção. Far-me-ás, verso 11, ver a vereda da vida. Então, o que ele está falando, declarando aqui, é a confiança na ressurreição. E essa confiança que eu e você temos. Se o Senhor nos chama hoje para a eternidade, nós vamos na confiança de que um dia ressuscitaremos para viver uma eternidade gloriosa com o Senhor. Para concluir, ele fala, na tua presença há abundância de alegrias e a tua mão direita há delícias perpetuamente, eternamente. Então em Deus nós temos alegria, paz, felicidade, completude de vida, e ainda que venhamos a passar para o outro lado da eternidade, temos a esperança viva e gloriosa da ressurreição, onde estaremos para sempre com o Senhor. Volto para o versículo 2, onde ele diz, a minha alma disse, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Você consegue declarar isso hoje? Medita nisso hoje, não tenho outro bem além de ti. Tudo vai passar, tudo vai ficar, mas o Senhor é a minha porção, a minha herança, o meu bem, o meu galardão. É no Senhor que eu confio, espero, me alegro e me refugio. Que palavra maravilhosa para mim, para o meu coração e para o teu coração. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que Deus te dê vitória na tua caminhada, na tua jornada. Que Deus te ilumine no teu trabalho. Que Deus abençoe teu lar de uma forma extraordinária e que a presença de Deus seja profunda sobre a tua vida. Um grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus.